Boa noite, pessoal. Vamos iniciando, então, pontualmente, 19h30. Vamos começar a nossa aula, nossa última aula. E já vamos direto para a matéria, então, ok? Então, eu anunciei ontem que começaríamos hoje essa questão da RMI. É outra sigla também, Renda Mensal Inicial. Lembra que eu falei, tem o PBC, Período Básico de Cálculo, é feito o cálculo, e se encontra o valor inicial do benefício. É a chamada RMI, Renda Mensal Inicial, que, é claro, depois sofrerá reajustes. E nós vamos ver daqui a pouco, mais para o final da aula, o índice de reajustamento dos benefícios previdenciários. Isso vale para qualquer benefício, tá? O auxílio por incapacidade temporária também tem o seu RMI. Tem o cálculo e o valor que é colocado. Eu já falei até que o segurado vai receber a sua planilha, com as contas direitinho. Então, o RMI é no mínimo de um salário mínimo, normalmente, se o benefício substituir o rendimento do trabalho, e, no máximo, o teto, que já vimos ontem, que é 7.087,22 atualmente. Tá? Então, esse conceito de RMI significa isso, Renda Mensal Inicial. É o início do benefício previdenciário, a origem dele. Aqui já estava planejado, nós estávamos conversando das alíquotas, lembra? A tabela progressiva por faixa, cheguei até a fazer um cálculo com vocês e tudo mais. Isso chegaram a me perguntar numa das aulas, não sei se a primeira ou a segunda, e realmente já estava planejado e chega agora. Existe uma alíquota diferenciada para os contribuintes individual e facultativo. Muitas vezes, essas pessoas não têm o valor integral para fazer o pagamento. Então, a lei possibilitou, em alguns casos, nós vamos ver agora, que a pessoa recolhesse por uma alíquota menor. Então, ela recolhe menos, claro, fica coberta, mas a contrapartida é que ela não terá a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, tem ganhos e perdas. Eu faço recolhimento com uma alíquota menor, que é favorável, e protege mais gente, mais pessoas são cobertas pela Previdência, mas, em compensação, tem que ter alguma coisa ruim também, né? Claro. É você não ter a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. E, novamente falo, hoje, para a nova geração de trabalhadores, aqueles que entraram no mercado de trabalho depois da emenda constitucional, não há mais aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe. Agora elas foram unidas, aglutinadas e viraram a aposentadoria programada. Mas quem já estava no mercado de trabalho consegue ainda se aposentar por essas modalidades, cumprindo regras de transição, cumprindo pedágio. Tem umas situações lá, pagar mais, tem a questão da idade, que aumenta 6 meses a cada ano e tudo mais. Então, essa alíquota diferenciada está no artigo 21 da Lei 8.212, está aí na tela. Então, ela é, na verdade, tem mais de uma, para o contribuinte individual, pode ser de 11%, se ele trabalha por conta própria, então, ao invés dos 20%, ele recolhe 11%, que é melhor, ele economiza. Mas também não vai poder se aposentar por tempo de contribuição. A maioria que optava por isso se aposentava por idade. Chegava à idade, tinha pelo menos 15 anos de contribuição e requeria aposentadoria. Reparem que agora, com essas novas regras, até não vai ser possível mais isso, né? Já que a aposentadoria por idade vai acabar. Então, 11% é a primeira faixa, e tem uma menor ainda, pessoal, de 5%. E quem que pode fazer esse recolhimento de 5%? O microempreendedor individual, MEI. Vou botar um exemplo aí, o próprio camelô ambulante, é um microempreendedor individual. Ele recolhendo 5% está coberto pela Previdência para tudo, menos para a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. E o segurado facultativo, que não tem renda própria e fica apenas em trabalho doméstico, desde que pertença a uma família de baixa renda. Aí essa família tem que estar cadastrada naquele CAD único. Então, essa dona de casa, essa pessoa que se dedica só a âmbito a fazer doméstico, pode estar coberta também pagando uma alíquota menor. Entenderam todos? É como se fosse um contrato. Eu te dou um benefício e pagar menos, mas te dou a contrapartida que você não vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Bem claro para isso.
tá? Mas o resto está coberto de tudo, tá? De doença, até se a pessoa morrer, tá? Os dependentes têm pensão por morte. O restante é tudo coberto. Bem, aí o parágrafo 3º, olha que coisa interessante, novamente, só a Previdência Social para ter isso. Vamos imaginar que ele contribuiu a vida toda, então, com esses 5% ou com os 11% que eu falei. Aí passa o tempo, as décadas vão passando e ele aí já teria tempo para se aposentar por tempo de contribuição. Aí fala, puxa, que besteira que eu fiz. Eu devia ter pago um pouquinho mais, tudo bem que eu economizei, mas agora que eu poderia estar me aposentando por tempo de contribuição, não consigo. E a aposentadoria por idade ela é de valor menor, evidentemente, né? Não é o mesmo valor. Pô, me arrependi, poxa, não devia ter feito isso e tudo mais. Bom, o que é possível fazer? Ele ainda consegue fazer a aposentadoria, se aposentar por tempo de contribuição, mas tem que fazer o recolhimento retroativo da diferença, entenderam? Se ele recolheu 11%, tem que pagar 9%, a diferença. Se ele pagou 15%, 5%, tem que pagar 15% da diferença. E antes que alguém me fale, mas Marcelo, isso vai virar uma bola de neve, é claro que ele não vai ter dinheiro. Bote isso tudo aí, acrescido, juro, correção, mesmo que você não bote multa, ele não vai ter dinheiro para pagar. Concordo com vocês. Mas olha a Previdência. O caráter social, o caráter de proteção. O INSS aposenta essas pessoas e essa diferença que ela teria que pagar, que ela não vai ter dinheiro para pagar, é descontado das aposentadorias vincendas, das aposentadorias futuras. Nunca na iniciativa privada ia ter uma coisa dessa, jamais. Que aí o sistema não se mantém e você não tem lucro. Mas se você considerar a questão social envolvida, aí se justifica tranquilamente. Tá? Então, ele pode fazer essa complementação, parágrafo 3º, se ele tiver, e se ele não tiver, o que está acontecendo é isso: a aposentadoria é concedida e ele vai pagando ao longo do tempo. Então, ele vai pagar, mas vai pagar aos pouquinhos e nas parcelas futuras, nas aposentadorias futuras. Isso é muito legal, né, pessoal? Tá? Bom, outra coisa que eu já estou anunciando um problema, que a gente vai ter, um problema muito sério, é o seguinte: é possível, em tese, o recolhimento do previdenciário sobre o valor menor que um salário mínimo. Tem gente, para quem não sabe, que ganha menos que um salário mínimo, claro. Exemplos, temos a OJ 358 do TST, que está na tela. Se a pessoa é contratada por uma jornada menor que a constitucional, ela pode receber o salário proporcionalmente. E aí pode acontecer do salário ser menor que o mínimo. Temos o caso do trabalho a tempo parcial, que é quase que vocacionado para a pessoa receber menos de um salário mínimo, e um caso típico é o trabalho intermitente. Também, normalmente, o que se vê na prática, ainda que esse contrato não está aparecendo muito, para falar a verdade, mas quem recebe, só recebe pelo dia que ele trabalha, ele tende a ganhar menos que o salário mínimo. Então, vamos imaginar que o cara ganha, um trabalhador intermitente, R$ 500 no mês. Ele vai recolher previdência sobre o quê? Sobre R$ 500. Lembra aquela tabela de ontem? Vai ser 7,5%. Lembra? Até 1.212, até o salário mínimo, recolhimento de 7,5%, ele faz o recolhimento. Muito bem. E aqui, trouxe até do G1 aqui, esse trabalho intermitente, normalmente paga menos que um salário mínimo. Eu não vou dizer todos, não, porque eu não conheço todos os intermitentes no Brasil inteiro. Haverá de ter intermitente que ganha mais, não estou falando o contrário. Mas, normalmente, é um trabalho que a pessoa trabalha menos e, fatalmente, acaba recebendo menos também. Tá? Bom, e aí temos o problema. Qual o problema? Isso aqui é muito importante. E, infelizmente, a maioria não sabe. E vai saber, mas vai saber num momento muito posterior e com muita dificuldade. Acreditem ou não, desde a emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência, se você recolhe previdência sobre uma base de cálculo menor que um salário mínimo, esse tempo não é computado para você para fim nenhum. Vou até repetir, porque a pessoa não entendi, Marcelo. Como é que não vai computar? Eu tô recolhendo, eu sei que você está recolhendo, mas a base de cálculo percentual incidiu sobre um valor menor que um salário mínimo. Então, esse tempo, apesar do recolhimento, não será computado para fim nenhum previdenciário. Incrível, né? Estou falando, eu aproveito e trago até qual é o artigo, está aí. Artigo 195, parágrafo 14. Ele chega a ser ilógico, porque vai falar assim, bom, então isso aí é uma fraude previdenciária, porque eu tô recolhendo e aquilo não vai servir de nada para mim, então eu prefiro não recolher, mas não recolher você não pode.
E aí fica uma situação terrível, porque vamos imaginar esse trabalhador intermitente ganha R$ 500. Vai estar calculando 7,5% sobre R$ 500, ele vai recolhendo aquele valor. O que ele não sabe é que aquele recolhimento não está computando para nada para ele. Nem para tempo, nem para carência, nem para nada. Ou seja, é quase que um valor perdido, entenderam? O que é muito injusto, mas é legal. Tá? Então tá aí o artigo, deixar bem claro, fui eu que criei, estou trazendo isso aí. E aí isso gera um grande problema. E como é que vamos solucionar esse problema? Eu posso garantir a vocês que a maioria dos trabalhadores não sabe disso. Eu ousaria dizer que a maioria dos empregadores também não sabe. Ninguém sabe, para falar a verdade. Só quem estuda direito previdenciário que sabe. O cara está recolhendo dentro da lógica dele, eu estou recolhendo por menos, está computando direitinho, se eu precisar receber, eu vou receber menos, talvez, mas está tudo certo. Não está tudo certo, não. Não vai ser computado. Aí qual a solução? A própria lei, na verdade, a própria emenda constitucional traz 3 alternativas, 3 possibilidades de solução desse problema. Primeiro, você complementar a contribuição. Então, você recolheu sobre R$ 500, foi um valor que eu falei que está menor do que o devido. Então, se você quiser, você pode recolher sobre a diferença. Você tira o dinheiro do bolso e recolhe sobre a diferença, entenderam? Daqui a pouco eu vou mostrar o código DARF, que foi criado para esse fim. Então, você paga. Tudo bem, é uma saída. Agora, o cara já ganha pouco. Justamente ele tem um problema que ele já ganha pouco. Desse pouco, ainda vai ter que tirar dinheiro para poder complementar a contribuição previdenciária. É uma vilania, né? Se a gente pensar bem. Como a pessoa é prejudicada, né? Sei lá. Bom, de qualquer maneira. 2, ele pode utilizar o valor, tá aí, 2, num mês que o valor excedeu o salário mínimo, esse excesso ele pode usar para um mês que teve menor que o salário mínimo. Então, sei lá, num mês ele recebeu R$ 1.000. E no mês seguinte, R$ 1.500. Então, 1.500 ultrapassa o salário mínimo, né? O salário mínimo 1.212. Então, ele pega essa diferença que excede, sobeja, e lança no mês que ele ganhou 1.000. Então, dá para equalizar aquilo e os 2 meses vão ficar com contribuição de pelo menos um salário mínimo. Então, é o item 2. E o 3, fazer juntamento, agrupamento de contribuições inferiores ao limite ilegal. Então, ele fala, pegou 500, 500 e 500. Nenhum desses 3 meses vai computar, mas se ele juntar os 3, dá para considerar uma contribuição. Ver se todo mundo entendeu, eu vou para o chat depois. E um dado importante, Marcelo, eu estou sabendo disso, então eu já vou fazer, porque em 2020 teve isso aí. Não pode não, pessoal. Isso tem que ser feito no mesmo ano civil. Hoje você já não poderia mais fazer isso para 2021, 2020 não poderia mais. Está ali, ó, a parte final, somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Não pode ser feito depois, nem é permitido. No mesmo ano é permitido, eu fiz uma simulação, fiz lançamento, até a sugestão é fazer logo no mês seguinte, tá? Porque se você deixa passar para o outro mês, ele já considera que está em atraso, aí ele imputa juro e correção. E você paga uma pequena multa, o que estaria em atraso, de qualquer maneira. O ideal seria fazer logo na competência seguinte. Entenderam as possibilidades? Então, claro, cada um vai ver o que é melhor para si e tudo mais e tal. E vai depender de cada situação concreta também, né? Não sei quanto o cara ganha, então vai depender. E aí trago aqui da Coordenadoria de Arrecadação, tá? Esse ato declaratório, CODAC é Coordenadoria de Arrecadação, número 5, criou um código DARF, código 1872, complemento de contribuição previdenciária e recolhimento mensal. Então, você puxa um DARF e coloca esse código de receita. E isso vai ser interpretado pela Receita Federal como contribuição adicional complementar que você está fazendo a sua contribuição, que é inferior à base de cálculo de um salário mínimo. Então, se você fez aquela primeira opção, já sabe que é pelo DARF. E se você pretende utilizar valor excedente ou fazer agrupamento, aí tem que fazer requerimento no próprio INSS. Tem que ligar 135 e fazer agendamento. Aí você se apresenta e requer, solicita essas possibilidades do agrupamento ou do aproveitamento do excesso de um mês em outro. Deixa eu ver o chat aqui. Boa noite, só boa noite. Ok? Isso é importante, talvez até para quem dá assessoria para os empregados, claro, pelo menos dar ciência às pessoas.
E a grande preocupação é quando a pessoa não sabe disso. Então, se ela não sabe, ela não tem nem opção. Se ela não tem opção, ela não tem liberdade. Então, sabe, ela fala: "Se eu soubesse", é aí que é terrível, né, a pessoa tem que falar para ela, tem que estar consciente e eventualmente optar até por não fazer nada. É uma opção legítima, mas a opção partindo do conhecimento, ela tem ciência, inclusive das consequências. Doutora Rogéria aqui, boa noite, tenho uma dúvida. E se a pessoa que recolheu a menos faleceu, tem como fazer agrupamento pelo cônjuge para receber pensão? Eu tenho a impressão, esse agrupamento pós-mortem, doutora Rogéria, eu acho que não é possível fazer, tá? Assim como inscrição pós-mortem também não é possível, por razões óbvias, né? Depois de a pessoa morrer, querer fazer. Isso tem que ser feito, na verdade, pelo titular, tá? Eu estou compreendendo que está querendo fazer agrupamento para poder viabilizar a própria pensão por morte, senão ela pode ficar até prejudicada, tá? A lei até não fala se é personalíssimo ou não, mas me parece que sim, né? Quer dizer, o cônjuge ou o dependente estaria fazendo isso para se beneficiar, e ele, na verdade, é um dependente, né? A relação não é feita diretamente com ele. Mas, se for o caso, posso até fazer uma pesquisa. Eu nem tinha parado para pensar nessa possibilidade. E que seria necessário, se for possível, para recebimento de pensão por morte, porque senão não recebe também. Base de cálculo de contribuição previdenciária. Na verdade, aqui a pergunta é sobre o que incide e sobre o que não incide contribuição previdenciária. Isso eu posso colocar para vocês. No contra-cheque, nem todas as parcelas terão base de cálculo de contribuição previdenciária. Concordam todos? Nem todas as verbas ali. É importante destacar, falando uma coisa que não é nem minha matéria, mas é correlata, é o chamado salário complessivo, que é proibido. Lembra disso? Tem até aquela súmula 91 do TST. O que é o salário complessivo? É você pagar diversos direitos numa única rubrica. Ou seja, pagar de forma global. Isso é proibido. Tá? Seria assim, pega um nome geral, bota assim, ordenado, sei lá, R$ 3.000, e me entrega. Falei, ordenado, olha só, eu acho que eu fiz umas horas extras. Eu tenho a impressão que teve uns dias lá que eu fiquei além do ficerão e tal. Não tem direito a receber? Ah, Marcelo, tá tudo aí, tá tudo junto. Mas eu também fiz umas horas noturnas, trabalhei depois de 22 horas, alguns dias e tal, acho que eu tinha que receber. Não, Marcelo, tá tudo aí, tá tudo junto, a gente somou tudo, tá tudo junto. Pô, se tá tudo junto, eu não consigo fazer conferência. Eu não sei quanto que eu recebi pelo quê, entenderam? E isso, claro, favorece você enganar, ludibriar o trabalhador. Então, o contra-cheque tem que ser discriminado e pormenorizado. O trabalhador tem o direito de saber quanto ele está recebendo por cada rubrica, até para poder questionar, pessoal. Se não dessa maneira, que é o salário complessivo, que é uma prática nefasta, proibida, você engana o trabalhador, evidentemente. E mais, você engana o trabalhador, mas depois a empresa vai se dar mal. E se bater isso na justiça, a justiça vai considerar que aqueles R$ 3.000 é o salário dele. Já que não houve discriminação, vamos reputar, independentemente do nome da nomenclatura, que aquilo tudo é salário. Então, vai mandar pagar hora extra, vai mandar pagar o adicional noturno, se ficar comprovado a sua realização. Então, se a empresa estava agindo de má fé, ela vai se dar mal. Se ela estava agindo de boa fé e errou, porque não teve assessoria jurídica adequada, ela vai pagar 2 vezes também. E talvez para doutriná-la tem que acontecer isso, né? Paciência. Por isso, uma boa assistência de advogado e uma assistência preventiva, né? Para evitar o problema. E aí o sistema de compliance, a doutora Valéria, que é a nossa aluna, sabe muito bem disso, assim, e eu acho que isso está sendo cada vez mais valorizado, sabia? A advocacia preventiva, evitar que o litígio aconteça, porque é caro, pessoal, é caro, é custoso. Se você puder evitar, claro que é melhor, evidentemente que é melhor. Então, a base de cálculo da contribuição. O que integra, sobre o que incide. Ao invés de eu vou trazer até as verbas, mas ao invés de decorar a verba, porque ninguém vai decorar, porque é verba demais. O mais importante é ver a essência. Toda verba que tem a natureza salarial é base de cálculo de contribuição previdenciária. Tá bom, mas o que é verba salarial? Salário é toda contraprestação direta paga em razão do trabalho. Então, trabalhei, recebi salário. Toda verba que é paga como contraprestação direta do trabalho é verba considerada como tendo natureza salarial e, portanto, sobre ela incide contribuição previdenciária. Vou dar exemplo. Salário, todo mundo sabe o que é. Salário fica muito fácil. Hora extra. Hora extra, incidir em excesso sobre hora extra? Hora extra, eu que tive que trabalhar, eu que tive que ficar depois do horário lá, me sacrificando, né? É mais desgastante para poder receber a hora extra. Então, é fruto direto do meu trabalho. Logo, é base de cálculo de contribuição previdenciária. Outro exemplo, vamos botar comissão. Comissão é verba salarial?
Bom, a comissão eu ganho pela venda. Eu tive que trabalhar, convencer o cliente para vender um produto ou serviço, ele adquiriu, comprou, e aí eu tenho direito à comissão. Então, essa comissão é fruto contra a prestação direta do meu trabalho de convencimento desse cliente. Então, comissão tem natureza salarial e é a base de cálculo de contribuição previdenciária. A gorjeta também, porque a gorjeta é pela quantidade de mesas que o garçom bem atende e pelas quais o cliente se dispõe a pagar a gorjeta. Ninguém vai pagar a gorjeta se for mal atendido ou hostilizado pelo garçom. Então, é fruto direto do trabalho. Entenderam? Então, toda verba que é contraprestação direta tem natureza salarial e, portanto, sobre ela incide INSS, contribuição previdenciária, inclusive 13º salário, que nós já vimos até, e eu expliquei a razão pela qual todo aposentado pensionista tem 13º benefício. E eu acho que eu já falei com vocês, agora nem sei, são tantas aulas que eu não sei o que eu falei aonde, só quero lembrar. Vamos imaginar que em determinado mês, eu acho que eu falei, o indivíduo ficou, sei lá, ficou 6 meses afastado em auxílio por incapacidade temporária, ficou doente. E 6 meses ele trabalhou. No final do ano, o empregador pagará a ele 6/12 de 13º salário. Ele só vai receber do empregador proporcionalmente ao tempo no qual ele trabalhou. Todo mundo entendeu? 1/12 por cada mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15 dias. Esse é o cálculo que a lei determina. E os outros 6 meses que ele estava afastado, em incapacidade? O INSS pagará, pessoal. O INSS paga 6/12 de 13º, correspondente ao período no qual ele ficou afastado. Tá? Então, 13º e todas as verbas, repito, que tem a natureza salarial, ao invés de falar uma por uma, o rol completo está no famoso artigo 28 da Lei 8.212, lei de custeio, né? Porque nesse caso nós pagando, né? O segurado pagando. Então, o rol está no artigo 28. Aí trouxe algumas súmulas de tribunais superiores sobre a questão, então, aí do STF, do STJ, e está no material também. O abono incorporado ao salário, a partir do momento que se incorpora, né? O abono é uma antecipação do salário para ser compensado no momento da database. A partir do momento da incorporação, ele é base de cálculo, de contribuição, gratificação natalina e qualquer gratificação habitual também, toda a verba que é paga com habitualidade, em princípio, pelo aquele princípio da força atrativa do salário, se transforma em verba salarial. Aí a comissão paga ao corretor de seguros, o STJ também incide, claro, porque essa comissão é fruto do trabalho dele de convencimento para vender aquele imóvel, né, o seguro, que vai acabar gerando a comissão para ele. Aí também algumas súmulas do STF, do STJ, falam muito sobre a questão de auxílio alimentação pago em pecúnia. Isso, assim, as empresas devem evitar esse tipo de coisa, que praticamente é pacífico, que nesse caso a verba se transforma em salarial. Na verdade, o ideal seria oferecer, muitas empresas oferecem in natura, entenderam? Dão a comida, preparam o alimento e fornecem. Já vi muito em hospital, por exemplo. Eles preparam, né? Tem hotelaria no hospital, para os pacientes, e a mesma cozinha vai preparar o alimento para os funcionários. Então, in natura, ou muita gente opta agora por... Antigamente era cupom, lembra disso? Que era você destacava. Hoje não, hoje é um cartão, né? Um cartão, mesmo cartão entra o dinheiro de auxílio alimentação e auxílio refeição. Um é para usar em restaurante, o outro é para usar em supermercado. Enfim, se for pago em dinheiro, aí o entendimento dos tribunais é que realmente tem natureza salarial, e as duas súmulas de baixo falam sobre o 13º salário se repetindo, na verdade, quase uma redundância, todos falando a mesma coisa. E a contribuição social também incide sobre o terço de férias, tá? Aqui é o tema 985 do STF, dizendo que é legítima essa contribuição. Estou no chat aqui, deixa eu ver aqui. A doutora Valéria, auditar uma empresa ou na questão de aquisição, de incorporação ou fusão, focamos no passivo trabalhista de uma empresa. Doutora Valéria, realmente, até se não, pelo menos tem que saber disso, né, para ver se o negócio vale a pena, né? Às vezes nem vale, né, dependendo da situação e da conclusão. E o que não integra? Não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária toda a verba que tenha natureza indenizatória. Ou seja, está te indenizando um gasto que você teve ou terá.
ou seja, não contrapresta trabalho. Quer ver exemplo típico? Ajuda de custo. A ajuda de custo genuína que eu estou falando, hein? Não é fraudulenta, não. A genuína. A ajuda de custo é contraprestação direta do trabalho? Não. A ajuda de custo é uma ajuda realmente pelo gasto que você vai ter com transporte para determinado local, uma viagem, estacionamento, combustível, alimentação, eventualmente hospedagem, se você tiver que dormir no local. Então, a ajuda de custo serve para isso. Ela não é contraprestação direta para o trabalho. Por isso que aqueles muitos autores, para fazer a distinção, perguntam se a verba é para o trabalho ou pelo trabalho. Lembra daquela distinção? Se a verba é paga pelo trabalho, é salarial. Se a verba é paga para o trabalho, para viabilizar o trabalho, é indenizatória. E aí, no nosso caso, tem um rol extenso. Eu preferi colocar no material, se eu for falar isso tudo, a gente vai gastar uma aula inteira só para falar deles. Mas todas essas verbas têm em comum o fato de não serem contra a prestação direta do trabalho. Algumas delas são indiretas, mas não direta. Então, diária para viagem, ajuda de custo, aí vale transporte, licença-prêmio, entre outros. Aí tem um monte, é muita coisa mesmo. Muita coisa. Participação nos lucros, pessoal. Participação nos lucros não tem tributação previdenciária, mas tem tributação de imposto de renda, tá? Então, são muitas verbas que estão no material, tá? Por isso que eu não vou me ater a ficar falando sobre cada uma delas, porque acho que a citação é suficiente. Gente, vai chegar até Z, Y, Z, muita coisa. Então, sobre essas aí, não há contribuição previdenciária. Viu? Chega a Z, tem até AA. Olha só, parece até reclamação trabalhista, né? O cara pede A a Z, aí pede AA, A1, A2, A3. Beleza? Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma pergunta. Passivo do trabalhador. Passivo trabalhista em muitas oportunidades influencia no valor do negócio, ou seja, passivo implica no fundo de comércio ou ponto comercial. Concordo. Aí uma súmula do STJ sobre auxílio creche. Auxílio creche é uma ajuda que se dá normalmente até 6 anos de idade. Algumas empresas dão um valor para ajudar no pagamento da creche mesmo, dos empregados que têm filhos nessa idade, né? Então, claro que não é pago pelo trabalho. Com certeza não é. É em razão da existência do próprio contrato de trabalho. Então, não integra salário de contribuição, você não vai recolher INSS sobre auxílio creche. E também não tem, olha, uma súmula do TRT11 sobre o pedido de dano moral, que é muito comum na Justiça do Trabalho. O dano moral não tem natureza salarial. Então, não é base de cálculo de INSS. Uma pergunta que se fez durante muito tempo, e houve uma discussão ferrenha, se incidia INSS sobre o aviso prévio indenizado. Sobre o trabalhado, não há dúvida alguma. O cara vai trabalhar, vai receber o salário e tem a incidência do INSS. Mas sobre o aviso prévio indenizado, que ele não vai trabalhar, ele recebe sem ter trabalhado. Então, pessoal, o próprio nome já dava uma sinalização, né, que a verba seria indenizatória e, portanto, não é base de cálculo de contribuição previdenciária, e essa tese foi sufragada pelos tribunais. O INSS lutava bravamente na Justiça do Trabalho, tentando cobrar INSS sobre o aviso prévio, tá, gente? Indenizado. Há muito nas execuções, então, o INSS agravava de petição, mas muita coisa mesmo. Agora, e eu vou mostrar o julgamento que aconteceu, arrefeceu essa ânsia aí, né? Esse desejo por essa tributação, porque não cabe efetivamente. Trouxe até uma súmula do TRT do Rio de Janeiro também nesse sentido, tá? De que não tem contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. E até interessante, como tem súmula no tribunal, para quem não sabe, em tese, o relator poderia julgar o recurso monocraticamente. Não sei se já aconteceu com vocês, um recurso de vocês foi julgado apenas pelo relator. Ele não levou para a turma. Uma das possibilidades é quando a matéria já estiver sumulada pelo tribunal. Então, se a matéria está simulada pelo tribunal, possivelmente, assim que se presume, né, vai ser julgada daquela maneira pela turma, né? Claro que a turma vai prestigiar a sua própria jurisprudência. Então, o relator pode julgar monocraticamente, mas dessa decisão você pode provocar o julgamento pelo colegiado por meio de agravo regimental.
agravo interno que eles chamam, né? Porque tem tribunal que chama agravo interno e tem tribunal que chama agravo regimental. Eu acho que aqui no TRT é agravo interno. Tá? E tudo ficou muito mais claro com essa decisão aqui que está na tela. Uma decisão histórica do STJ, que é o tribunal que faz interpretação de lei federal, em recurso repetitivo, portanto é vinculante, inclusive para a administração, dizendo que não incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre o valor pago a título de aviso prévio indenizado. Então, isso aí pôs uma pá de cal mesmo, e aí, depois disso, nem mesmo a União queria mais recorrer, porque tolice, né? Uma bobagem ficar recorrendo de uma coisa já pacificada pelo STJ. São 2 telas, aí no final até botei a data do julgamento e o número do RESP, caso alguém precise. E teve uma época que precisava muito, né? Naquela época mais crepitante, né? Agora não, agora já está tudo certo em relação a isso. A contrapartida eu já falei para vocês numa das aulas. O INSS não está considerando aquele período também para fins de benefícios previdenciários, aposentadoria, etc. E tem sentido, né? Se eu dialogar, se eu for INSS, eu falei, bicho, tudo bem, você conseguiu, parabéns lá, o STJ, você ficou feliz, satisfeito, não vai pagar só o aviso prévio indenizado. Beleza. Mas eu também não vou considerar esse período, então, para fins da tua aposentadoria. Se perguntar ao cara, é capaz dele querer pagar para poder se aposentar, né? Porque dependendo do aviso prévio. E é interessante, tá? Isso eu estou falando do aspecto previdenciário, tá? Porque para o aspecto trabalhista, o aviso prévio, mesmo que indenizado, é computado para todos os fins, concordam todos? Temos a OJ 82 do TST, que diz que você tem que anotar a carteira de trabalho com a projeção do aviso prévio, mesmo que indenizado. OJ 82. A OJ 83, a seguinte, vai dizer que a prescrição bienal só é deflagrada, só é iniciada no término do aviso prévio, ainda que indenizado. Ou seja, no aspecto trabalhista, esse aviso prévio tem a mesma normatização que o aviso prévio trabalhado. Não tem diferença. Mas no aspecto previdenciário tem. E um vai ter recolhimento, outro não. Beleza? E queria falar um pouco da contribuição das empresas. Então, diferentemente dos segurados, das pessoas físicas que nós vimos, para as empresas não há teto, não tem limite. Lembra que eu botei os 7.087, os centavinhos? Para a pessoa física, para o segurado. E empresa não é segurada, lembra? Empresa ela contribui, mas ela não recebe nada. Ela tem que pagar porque a lei diz que tem que pagar, mas ela não tem nenhum benefício previdenciário. E a empresa tem essa característica, não tem teto. A base de cálculo normalmente é a folha de pagamento. Então, sobre a folha de pagamento, há a incidência de uma alíquota própria para aquela empresa, que aí vai depender do porte da empresa, da atividade econômica explorada. São vários fatores que formulam o percentual que incide sobre a folha de pagamento da empresa. Tá? E uma coisa interessante, que isso aí caiu até em questão do concurso para prova, aí, não me lembro de que prova que foi, mas caiu. Que era o seguinte, a empresa estava em dificuldade financeira e não pagou os trabalhadores, não pagou a folha. Como tem, então não atrasou, chegou o dia não pagou. Aí ela sofreu fiscalização querendo cobrar o INSS. Ela falou, não é devido não, porque olha só, não paguei aos meus empregados. Se eu não paguei aos meus empregados, não tem fato gerador. Então não devo nada. Errado. Porque a lei fala que a base de cálculo é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas. Ele não pagou, mas era devido. Sendo devido, então já tem o fato gerador. Portanto, pode ser feita a autuação, sim. Entendeu? Não depende do efetivo pagamento. Na verdade, o fato gerador, inclusive, o artigo 43, parágrafo 2º, é a própria prestação dos serviços. Já torna, né, devido o pagamento do salário. Tá? Então, novamente, a empresa não tem teto. Tá? Aqui, uma vez me perguntaram, aí eu fiz questão de trazer aqui, que é a questão assim, a empresa tem o seu advogado e o advogado agora ganha honorário de sucumbência, né? Nós sabemos ver a sucumbência aí para a Justiça do Trabalho já há algum tempo. Aí essa sucumbência, a empresa tem que pagar INSS sobre os honorários de sucumbência recebidos pelo seu advogado? E aí a resposta é não. Não tem. Se a empresa contrata um advogado
para defendê-la em juízo, e esse advogado consegue honorários para si, concordam que os honorários é para o advogado, são para o advogado? O honorário não é para a parte, é para o advogado, concordam todos? Bem claro, honorários advocatícios para o advogado. Então, a empresa não precisa pagar INSS sobre esses honorários, está aí na Instrução Normativa 971 da Receita Federal, mas esse advogado que vai receber os honorários, ele sim tem que recolher INSS sobre aquele valor, mas não a empresa. E onde está isso, né? Porque me pediram lá, mas onde está escrito isso? Está isso, artigo 57, parágrafo 15. Tá? E a gente pode usar tranquilamente para a Justiça do Trabalho. Chat não tem nada por enquanto, beleza. Se tiver dúvida, pode colocar no chat, hein? E uma curiosidade, pessoal, ninguém sabe disso. Talvez só eu saiba disso. Eu e quem fez essa portaria, nós dois. Por isso eu quero revelar esse segredo para todos. Então, por essa portaria 12 de 2022, é bem recente, o artigo 8º, diz que esse ano, desde janeiro, e é importante que o advogado saiba disso, pelo menos para orientar o seu cliente, tem que exigir a CND quando está comprando um bem imóvel de valor superior a R$ 73.161,88. É o que está nessa portaria. Então, se você vai adquirir, sei lá, você vai adquirir de uma empresa um ônibus, hospital, por exemplo, tem esses maquinários caros, né? Você vai comprar de um outro hospital. Por essa portaria, você teria que exigir a CND. O que é meio esquisitinho essa portaria? Não exigir a CND de quem me vendeu. E aí? Aí a alienação é nula? Não está dizendo isso. Não tem valor, tem que devolver? Não está dizendo nada. Então, também não está dizendo que seria fraude da execução, fraude contra credores. Não está falando, ou seja, tem comando, mas não tem sanção. Então, é meio esquisito isso. E segundo, eu tenho uma dúvida se uma portaria pode exigir esse tipo de coisa, tá? Aliás, ultimamente eu tenho visto muito isso. Vocês já repararam? Portaria legislando, gente. Pô, nunca vi um negócio desse. Aí dá vontade também de botar assim, uma portaria para porteiro, que ele fica lá e ele então cuida das portarias. A gente é da área jurídica, nós somos, né? Então a gente não tem que se importar com isso. Mas que está tendo um desvirtuamento, está tendo. Isso aí todo mundo está falando. Então essa aqui é só uma curiosidade, tá? Outra coisa, atenção para o percentual para as associações desportivas que mantêm clube de futebol, hein? Se a associação desportiva tiver clube de futebol, aí a própria lei, o 22, parágrafo 6º, determina que o recolhimento do INSS seja de 5%. Então, é fixo, 5%. Não é sobre a folha de pagamento. Mas olha só qual é a base de cálculo. Da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculo desportivo. Gente, se a empresa, se o clube de futebol for grande, isso dá um dinheirão, cara, enorme. Se for um clube pequeno, não gera muita coisa, não, mas se for um clube grande, isso gera muito dinheiro, pessoal, mas muito dinheiro mesmo. E aquilo que eu falei, curiosamente, os maiores devedores são os clubes de futebol. Os clubes, né? Essas agremiações. E outra coisa, olha só, 22, parágrafo 6º, tá? Eu estou falando isso porque esse tipo de tributação vale também agora para esses clubes de futebol que optarem pela SAF. Está ouvindo falar isso? É uma lei que fala Sociedade Anônima de Futebol. O Cruzeiro é o caso icônico agora que todo mundo está falando, né? Até o leading case agora é essa questão do Cruzeiro, e tem outros que já estão seguindo esse mesmo caminho. Então, é uma lei 14.193/2021, essa, claro, 31, inciso no parágrafo 6º do artigo 22. Se é uma sociedade anônima, porque, repare, uma agremiação esportiva é mais uma associação, né? Associação que não tem fim lucrativo. A sociedade anônima é mercantil, por natureza, tem finalidade lucrativa, mas ainda assim a contribuição fica a mesma das associações. Eu acho que foi no sentido até de estimular a criação da SAF no futebol brasileiro. Deixa eu ver o chat aqui. Tempos sobre portarias. Só lembrando, esses clubes de futebol,
Eles têm os seus empregados, tá? Pode ter um jogador famosíssimo lá, mas no Brasil são todos empregados regidos pela CLT. E esses empregados têm carteira assinada, estão vinculados ao RGPS, tá? Não importa a fama deles ou quanto eles ganham. Eles são empregados, por isso que as suas demandas serão julgadas na Justiça do Trabalho. Independentemente, são todos os atletas de maneira geral que eu estou falando, né? Não é só jogador de futebol, atleta de maneira geral. Todos são, então, segurados, obrigatórios do RGPS. O que acontece com o jogador de futebol é que muitos deles preferem receber o direito de arena, criando uma empresa para recebimento desse direito de arena, justamente para ter uma tributação menor. Então, todo jogador de futebol famoso acaba tendo uma empresa, que ele cria a própria empresa, entendeu? Para o recebimento só do direito de arena. E ele recebe na carteira só o valor do salário mesmo, né, que foi contratado. Outra coisa agora, duas coisas importantes, e atenção para os advogados. Eu vejo isso aí muito vacilo de advogado disso. Muitas empresas aderiram ao sistema simples nacional. Eu diria que a maioria, pessoal, se eu tivesse que arriscar no Brasil, a maioria é de pequenas empresas, nós sabemos disso. E essas empresas pequenas, muitas delas, a maioria, ela só não adere se não pode. E se ela pode, todo mundo vai aderir ao Simples Nacional. Você tem uma tributação muito mais simples e menor. Naquele DAS que você está pagando ali numa tacada 7 tributos, inclusive a contribuição previdenciária. Ou seja, a contribuição, quando a empresa adere ao Simples Nacional, que são empresas pequenas, não incide sobre a folha de pagamento. Entenderam? Incide, na verdade, sobre o faturamento da empresa, faturamento dos últimos 12 meses. Ele vai, né, passou um mês, aí já pega 12 meses para trás. Mas passou mais um mês, pega 12 meses para trás. E assim vai evoluindo de acordo com o tempo. Isso beneficia essas empresas, então, não precisam pagar INSS como as empresas grandes que pagam sobre a folha de pagamento. Isso foi uma forma de desonerá-las, pessoal, senão ela não sobrevive. Você não pode querer tributar uma empresa pequena da mesma maneira que uma grande, é que ela não sobrevive e ela quebra. Entenderam? Então, foi uma forma assim, de suavizar essa contribuição de alguma maneira, estimular essas empresas pequenas, porque ela, no seu somatório, elas empregam mais pessoas do que as grandes empresas. Entenderam todos? Então, se a empresa, e tem muita empresa do Simples Nacional que é reclamada na Justiça do Trabalho, se ela é condenada e tem que pagar lá a execução, a condenação, tem que ficar atento, porque não tem INSS cota parte da empresa. Não tem. E eu vejo muita gente calcular direto, o cara também não vê, passa por cima. Você não vai contar que o juiz vai ter atenção para ver se é do Simples Nacional, que não tem a tributação. Você conta que o juiz nem vai ver isso. Você, que é defensor da empresa, tem que zelar e apontar e comprovar que ela está no Simples Nacional para que ela fique isenta desse recolhimento na Justiça do Trabalho. Vê se todo mundo entendeu o que eu falei. Se você não faz nada, é capaz do contador pegar e lançar lá 22%, quer nem saber. Não vai ficar pesquisando quem é a empresa ou quem não é a empresa, ele vai botar aquilo que ele faz normalmente. E nesse caso de empresa com Simples Nacional, não precisa, e tem que alertar isso, se for o caso até ajuizar embargos de devedor, comprovando que aderiu ao Simples e, portanto, só tem INSS cota parte do empregado, mas não tem do empregador, em razão da natureza jurídica da empresa. E se já pagou, pessoal, é aquela aula de pedir restituição, que foi pago indevidamente. Interessante, né? Se fizesse uma prestação de serviços lá da empresa, ó, chegando na tua empresa, eu sei que você tem causas trabalhistas, a gente vai fazer uma verificação, um relatório de cada um deles, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver se teve ou não teve recolhimento indevido. Se teve recolhimento indevido, vamos pedir de volta. E vai encontrar muito recolhimento indevido. São coisas assim, vocês, se alguém me contasse, eu não acreditaria, mas eu tô vendo, estou trabalhando com isso. Dinheiro que fica perdido, deixado nos processos, é uma coisa impressionante, pessoal. É uma coisa que fere a lógica. A gente lá no projeto Garimpo, lá tem lá um volume total de 55 milhões de reais. Como é que pode ser 55 milhões de reais? Claro que não é num processo, evidentemente. Tem processo de 2 centavos, 3 centavos, 10 reais, 15 reais, 50 reais, R$ 1.000, 50 mil reais. Tem de tudo. O somatório disso é uma fortuna que fica perdido lá por razões variadas que ninguém depois foi buscar. Então, dá para explicar que isso aí também possa acontecer tranquilamente. Tem coisa muito pior que acontece, para falar a verdade. Então, o advogado tem que estar atento. Ele tem que conhecer quem é o seu cliente. Pesquisar para dar a melhor assessoria possível
Inclusive, aqui já é uma assessoria já no âmbito judicial. Ok? Então, é claro, se no momento da prestação de serviço a empresa já aderia, já estava no Simples Nacional, não precisa. Agora, se naquela época ela não era do Simples Nacional, só veio a incorporar depois, aí não, tá, pessoal? Porque aí não tem efeito retroativo, tá? Ó, lembrando disso. Vendo chat aqui. Bom nicho para trabalhar, doutora Tiziano, que tem muita empresa aí que acabou deixando, e tem gente já fazendo isso. Olha só, eu faço a pesquisa, verifico o dinheiro que ficou no meio do caminho, depósito recursal. Também tem, assim, cada colega meu, que eu vou dizer uma coisa, tem lá o depósito recursal, sei lá, de R$ 10.000, a execução está em R$ 30.000. R$ 30.000, eu deduzo R$ 10.000 e manda pagar a diferença de R$ 20.000. Não, tem que depositar os R$ 30.000, já tem, vocês sabem o que eu estou falando. Se alguém acha que é mentira, bota aí. Tem que depositar os R$ 30.000 para depois te devolver R$ 10.000. Gente, que conta é essa? Dá trabalho para todo mundo, sacrifica a empresa num valor que podia ser menor, depois, por alguma razão que ninguém sabe, também aquele dinheiro não sai, aí fica lá, e também, entendeu? E aí acontecem esses negócios. Então, bom, então, do simples. E outra agora situação. E esses os advogados são super combativos, hein? Eu quero fazer justiça para eles também. Tem o lado oposto, são as grandes empresas, são 13 segmentos econômicos grandes no Brasil, aí pega TI, proteína animal, calçados, tem 13 lá, máquinas, transporte aéreo, transporte terrestre, tem isso aí, transporte rodoviário. São grandes empresas que conseguiram, por meio de uma lei 12.546, foi renovada, inclusive, recentemente, conseguiram um programa que é desoneração da folha de pagamento. Forçaram, inclusive com força política, né? Fizeram a sua gestão política e conseguiram também uma redução, prometendo investir na própria empresa e, portanto, aumentando a competitividade da empresa e a quantidade de empregos. Então, essas empresas grandes, aí já não estou falando das pequenas, estou falando das grandes mesmo, mas não são todas as grandes, só desses segmentos, elas conseguiram a substituição do INSS sobre a folha de pagamento para a receita bruta. Então, incide uma alíquota que vai até 4,5%, vai depender da empresa, depende do setor econômico e do produto fabricado, que vai sobre a receita bruta mensal, em substituição àquela incidência sobre a folha de pagamento. Para a empresa é muito melhor, porque ela economiza demais. E muita gente hoje critica essa situação de incidir INSS sobre folha de pagamento. Sabe por quê? Poxa vida, eu que emprego muitas pessoas, vou ter um nível X e alto de pagamento de INSS. O meu vizinho, meu concorrente, botou um monte de máquinas. Então, ele tem 1/3 dos empregados que eu tenho, porque ele mecanizou tudo, tirando o emprego das pessoas. E ele paga menos, então, INSS, que é sobre a folha de pagamento, e a folha de pagamento dele é mais enxuta. Entenderam? O empresário fala, eu estou sendo punido por dar emprego para as pessoas, então é melhor investir em máquina. Eu gasto agora, mas a longo prazo eu ganho, inclusive na economia da contribuição previdenciária. Entenderam a lógica? O empresariado reclama muito disso e, sinceramente, tem razão até, de certa maneira. Aí estão vendo, nos Estados Unidos parece que já tem uma previsão lá de fazer tributação por robô. Cada robô vai pagar um valor, porque, de certa maneira, está substituindo o ser humano ali, né? E aí fica numa situação, cara, o desemprego mundial cada vez maior também. Bom, aqui no chat aqui, devolução de custas quando o recurso é provido. Poucos pedem restituição também, verdade, doutora Ana Carla, é verdade. Bom, essa atribuição, então, da fiscalização compete, nesses casos que eu falei, da empresa que aderiu ao Simples Nacional, ou essa empresa desses segmentos especiais, não compete à Justiça do Trabalho, e sim à Receita Federal fazer a fiscalização e, se for o caso, a arrecadação. Tá? Isso tem que ser informado pela empresa, porque o juiz não vai saber que aquela empresa é daquele segmento econômico. Ela tem que alegar e comprovar isso nos autos. Em comprovando, ela fica liberada do pagamento mesmo. Tá? Para o empregador doméstico, tem recolhimento, todo mundo sabe, para quem tem empregado doméstico, empregada doméstica sabe, todo mês entra lá no I-Social e puxa lá o I-Social para pagar a sua empregada doméstica. Então, ali vem muito mais coisa do que apenas INSS, tá? Ali, já falei, vem fundo de garantia também, a indenização de 40%, já vem tudo junto. Vem a quarta parte do empregado e do empregador.
Mas só para saber, pela lei complementar, o artigo 34, então, a contribuição do empregador, que nós estamos na parte da contribuição patronal, né? É de 8%, podem ver, a cargo do empregador doméstico. Do empregado vai depender da faixa salarial dele. Lembra? Aí vem aquela tabela progressiva por faixa. Aí vai depender do salário do empregado. E, além dos 8%, tem 0,8% de contribuição para o seguro contra acidentes do trabalho. Então, esse é o percentual do empregador. A vantagem do e-social é que ele já faz tudo, né? Ele já automatiza tudo, já te entrega a guia pronta, né? Não tem nem como você questionar muito, né? Você só confirma o valor do salário, né? Ele faz automaticamente isso. Mas é importante saber. Aproveitei e quis falar do INSS nos acordos judiciais. Lembra que eu falei numa das aulas? Naqueles acordos feitos sem reconhecimento de vínculo, falei, inclusive, que o recolhimento era de 31%, 20% a cargo do tomador, 11% a cargo do prestador, a não ser que a verba tivesse natureza indenizatória. Agora eu queria falar um pouquinho diferente, que é o INSS feito já na fase, o acordo feito já na fase de execução. Portanto, já na fase executória, portanto, já há o reconhecimento de vínculo, não tem como, acho que, fazer sem vínculo, senão você estaria até violando a coisa julgada, para falar a verdade. Então, o recolhimento do INSS e a própria possibilidade de manobra das partes, a flexibilização das partes, já é um pouco mais difícil, tá? Então, o acordo na execução é um pouquinho mais restrito. Primeiro, uma situação que vai impactar na contribuição previdenciária. Digamos que está uma execução de R$20 mil e as partes apresentam para fazer um acordo de R$15 mil para pagamento à vista. E o juiz concorda em homologar aquele acordo. Aí a primeira pergunta: o INSS vai incidir sobre os R$20 mil que foram homologados originalmente ou sobre os R$15 mil, que é o valor do acordo que está sendo apresentado e homologado? Resposta: é sobre o valor do acordo. Isso está no artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.212. Se não está ingressando no patrimônio do trabalhador R$20 mil, não tem por que você fazer tributação sobre um valor fictício, certo? Aquele valor era um valor hipotético, mas as partes fizeram um acordo depois. Agora vou além. Esse INSS não necessariamente vai incidir sobre R$15 mil, o valor integral. A OJ 376 do TST determina que você use a proporcionalidade. Eu vou explicar dando exemplo. Esse mesmo caso, o juiz homologou o valor de R$20 mil, sendo R$10 mil foi de dano moral que foi deferido e R$10 mil foi de hora extra que foi deferido. Gente, o dano moral, já vimos, na natureza indenizatória, não tem incidência de contribuição previdenciária. A hora extra é verba salarial, tem incidência de INSS. Então, eu poderia dizer que 50% daquela condenação é de natureza indenizatória e 50% de natureza salarial. Concordam todos? Então, metade de cada um. Muito bem. Foi feito um acordo de R$15 mil. Acabei de falar, o juiz homologou. Nesse caso, você transplanta o percentual para o novo valor que foi homologado. Então, a incidência de contribuição previdenciária era, no caso, no valor homologado, de 50%. Então, você usa esse percentual de 50% sobre o valor que foi homologado de acordo. O valor do acordo não foi R$15 mil, 50% disso é R$7.500. Então, você incide a contribuição previdenciária sobre R$7.500. É isso que diz a OJ 376. Então, você tem que verificar a proporcionalidade em relação ao valor homologado originalmente e aplica esse percentual para o valor que foi ofertado e aceito pelo juízo. Talvez se todo mundo entendeu, isso está não só na OJ 376, como também numa súmula da AGU que está na tela, súmula 74. Para quem não sabe, a AGU tem súmulas também, tá? São menos conhecidas, mas existem. Então, ela fala dessa questão do acordo homologado depois do trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado, as partes têm bastante liberdade na atribuição das parcelas, mas depois do trânsito em julgado já fica mais limitado. Caramba, tem 1 hora já na sala. Uau. Tranquilo isso? Deixa eu ver se tem um chato aqui. Doutora Valéria, muitos juízes determinam o recolhimento sobre o valor da execução, não sobre o valor referente ao acordo. Mesmo ponderando, não muda o posicionamento. Entendi, doutora Valéria, mas assim, não tem como não ceder ao artigo de lei, que aí não tem como, né? Se todos são vinculados à lei, não respeitar a lei, não sei nem que nome que daria isso. Né? Não tem como, né? Não tem.
Não tem sentido. Porque ninguém, quer dizer, ia falar assim, não, mas eu não homologo porque eu sou juiz. Isso é argumento de autoridade. Ele pode até não homologar, mas eu quero saber quais são os motivos. Não tem motivo. O argumento de autoridade é justamente porque não há um argumento jurídico. Se recusa em homologar, tá bom, mas assim, novamente, acho que compete ao advogado levar, respeitosamente, claro. Essas informações ao juiz, que às vezes nem o juiz sabe, e eu não duvido, não. E eu estou falando essa questão que é uma falha de direito previdenciário, é falha para todo mundo, tá? Para o juiz também, tá? Ele conhece lá a superficial, aquele verniz que ele sabe, mas mais aprofundado não sabe, não. E essa súmula aqui, que eu já falei também muitos juízes não conhecem, muitos advogados não conhecem, outros conhecem, eu sempre insisto muito nisso nas minhas aulas. Essa súmula, para muitos desconhecido, que é a 67 da AGU. Até o trânsito em julgado, você pode fazer um acordo na Justiça do Trabalho e pode identificar as parcelas de natureza indenizatória que você quiser, mesmo que seja um valor superior ao valor que você está pedindo, já que você tem que atribuir um valor, ou mesmo que você não esteja pedindo. Ah, eu quero botar como dano moral. Mas o senhor não está pedindo dano moral na petição inicial. Eu sei que não estou pedindo, mas pela súmula 67 eu posso colocar. É sobre responsabilidade da própria parte. E essa súmula vem do órgão que tem a incumbência de executar a contribuição previdenciária. O próprio órgão não quer executar, provavelmente. Eu acho que a inteligência dessa súmula foi para beneficiar e favorecer, estimular a conciliação entre as partes, dando até essa flexibilidade, essa colher de chá, o nome que quiserem dar. E aí acontece isso também, que o juiz não aceita colocar, e tudo, às vezes por desconhecimento dessa súmula. É verdade que a súmula não é lei. A súmula é persuasória, ela não é vinculante. A súmula vinculante só tem do STF. Mas, poxa vida, está indo contrariamente a tudo, e às vezes é isso que faz com que o acordo não seja homologado, e na verdade aquela discórdia permanece, continua. Então, novamente, é o advogado levar, né? Os advogados levando essas informações, começa, e assim se espera, convencer o juiz. Porque, ó, deixa eu ver se tem um monte de coisa. Segundo lugar, doutora Alessandra, infelizmente já aconteceu comigo também, mesmo fundamentando com a OJ. Agora já tem até a, 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 a AGU, né? O J é isso. Eu só desconheci a súmula da AGU. Tem isso. Essa súmula aí é boa. Mas saber como usar também, né? Também, às vezes, se ele não sabe mesmo, uma pessoa humilde vai até achar legal e tal, vai até aprender também. Agora, se não conhece, dependendo como é que apresenta. Eu já vi um advogado falar, o senhor não conhece essa súmula, não? Aí é muito perigoso, né? Muita beligerância. Bom, vamos em frente. CNIS, outra sigla, lembra daquela setor lá do siglário do INSS? CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Na verdade, eu já venho falando sobre o CNIS numas aulas assim, de forma esparsa, e agora concentro para falar sobre ele. Pessoal, o CNIS é a base de dados do INSS, é a base que o INSS usa para a concessão dos benefícios previdenciários. No CNIS deve ter o espelho de toda a tua vida funcional. Os empregos que você teve, os locais que você trabalhou, as datas, os recolhimentos, os salários de contribuição, tudo tem que estar lá, ou deveria estar lá, no CNIS. E é o CNIS que é utilizado pelo INSS na concessão dos benefícios. Você, então, não vai ter que ficar provando, levando lá naquele carnê laranja, vocês ficaram brincando, rindo, mas é verdade. Não, não se faz mais isso. Até se faz, mas para outra coisa. Não se você vai chegar e quer um benefício previdenciário. Se você quer um benefício, vai ser verificado no CNIS, se você tem direito ou não. Eu trouxe até uma foto de um CNIS. E tem até gente que junta em reclamação trabalhista, tá? O CNIS. Muitas vezes já vi o trabalhador juntando o CNIS em ação trabalhista. Várias vezes. Várias vezes. E o CNIS agora você consegue pela internet. Eu já tinha dito para vocês. Antigamente era só na agência, tinha que ir. Agora pela internet você consegue. Esse CNIS agora é importante. Lembra que eu falei, você conseguiu uma vitória na Justiça do Trabalho de uma verba de natureza salarial que vai impactar o seu CNIS e, portanto, vai impactar o seu benefício, você pode solicitar a retificação. Onde está isso? Está aí, 29A, artigo, parágrafo 2º da Lei 8.213. Bem claro, o segurado poderá solicitar a qualquer momento a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes conforme critérios definidos pelo INSS. Entenderam? Conseguir um vínculo empregatício na justiça, tem que ir lá levar
ao INSS para retificar do CNIS. Você não fica esperando que o juiz vá mandar um ofício e aí vai aparecer no seu CNIS. Não vai, não, gente. Isso aí é uma história romantizada, bonita, um final feliz, mas é história com porque na vida, na prática, não vai acontecer nada disso. É você que tem que ir lá correr atrás. E por isso que eu falei, um campo de assessoria advocatícia valorosa e importante, tem um valor muito grande para a pessoa isso. Então, conseguiu o salário por fora, foi reconhecido, peça a retificação do CNIS. Conseguiu hora extra, peça a retificação do CNIS. Sei lá, equiparação salarial, acúmulo funcional, desvio funcional, seja lá o que for. Então, tudo pode ser, potencialmente, pode gerar pedido de retificação do CNIS com toda a documentação. Então, temos a opção, o INSS reconhece aquilo e faz a retificação, ou não reconhece e a parte vai à justiça pedindo a retificação do CNIS. Não que ela precise de um benefício agora, mas já com a previsão para o futuro. E hoje, pessoal, com o PBC, que agora já não vou falar mais, já só sigla, sendo todo o teu período contributivo a partir de julho de 94, é importantíssimo se você tiver um CNIS com valores superiores, valores maiores, períodos reconhecidos, né? Porque te favorece, claro, vai acabar alterando o valor médio do teu benefício previdenciário, seja ele qual for. Deixa eu ver aqui no chat. Aqui. Esse pedido de retificação é feito pelo meu INSS, doutora Tiziana, pode ser também por esse canal. É simples fazer isso? Vai juntar a documentação, o resultado tem que aguardar para ver, mas é aberto um processo administrativo, aquilo é verificado e tem uma resposta. Agora, é claro, quanto mais elementos a parte levar, mais fácil fica que haja a retificação. Tá? Então, é uma cultura que tem que ser feita. Eu já vi em alguns tribunais pequenos que há assim, um vínculo, tipo assim, Santa Catarina, também é um tribunal pequeno, né? Aí ele se jacta, se gaba de fazer isso. Tudo bem, mas é um tribunal pequenininho, pô. Tem uma relação muito boa com o INSS, então eles já mandam lá para a Receita e já tem uma pessoa aguardando, esperando para receber aquilo, e já faz a retificação do CNIS para favorecer os trabalhadores. Tem um convênio, sabe, por assim dizer, do tribunal, com essa preocupação para os trabalhadores, o que eu acho muito bonito. Agora, fazer isso num tribunal pequeno é até fácil, agora num tribunal grande é muito difícil. Muito, muito difícil. Então, cada um tem que zelar pelos seus interesses. Então, estou falando qual é o caminho. E é um caminho inexplorado, concordam todos? Ninguém liga, porque ninguém sabe. E se for o caso de ter que ajuizar a ação, tem honorários advocatícios, vamos lembrar. E aquilo que eu falei, esses honorários não tem como não receber, né? O recebimento é certo. Esses recebimentos geralmente são feitos por RPV, né? São causas que tramitam geralmente no juizado especial federal, são causas que até rápidas, relativamente rápidas, e o pagamento em RPV, e a União está pagando em 45 dias, hein? Não utiliza nem os 60 não, tá? Paga antes. Eu quero, na verdade, botar para vocês que vocês reflitam, entendeu? Reflitam, revejam, e eventualmente nisso tem um start. Essa é a minha função. É mostrar, assim, dar luzes, eventualmente, para cada um pensar e raciocinar dentro da sua realidade, se isso pode ser explorado em caso positivo, como. Tá? Então, o CNIS, qual é o objetivo do CNIS? Você atender com mais eficácia os direitos dos trabalhadores, porque você tem um banco de dados confiável, ou deveria ser confiável, e ele praticamente tem tudo, a não ser coisa muito antiga, tá? Por isso que aquele carnê laranja, o laranjão, é de coisa muito antiga. Às vezes não está lá no CNIS. Eu não vou dizer também, botar a mão no fogo, dizendo que está 100% no CNIS, porque não está. Esses muito antigos, realmente você tem que fazer a prova direitinho disso, eles fazem a retificação do CNIS. Mas uma vez estando lá no CNIS, você fica liberado do ônus da prova. Você não precisa levar mais carnê, não precisa levar nada, está tudo lá, já está registrado no INSS. Então não há necessidade, é bom para o segurado. E também inibe fraudes e desvios, pessoal, porque esse CNIS ele é cruzado com outros bancos de dados governamentais num sistema de inteligência artificial muito eficiente. Eu fiquei impressionado. São 12 mil cruzamentos. Um ser humano não conseguiria fazer, evidente, isso é feito por máquinas, mas máquinas enormes, com metadados, sabe? Esses cruzamentos fora do comum, é muita coisa ao mesmo tempo. Só as máquinas conseguem fazer isso. E nesse cruzamento, muitas vezes, há a detecção de algo suspeito, de alguma fraude contra o INSS. Entenderam? Então, sei lá, quer ver uma que eu vi?
o indivíduo ele recebia auxílio, ele recebia aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, e no cruzamento de informações com o social se verificou que ele era funcionário ativo de uma empresa. Pô, se ele está inválido, como é que ele está trabalhando numa empresa? Não tem sentido, concorda? Então tem alguma coisa errada. Provavelmente ele está bom, então. Tava ruim, já foi inválido, mas agora recuperou, aparentemente. Portanto, prova maior disso é que está trabalhando, né? Está na ativa. Então, só para mostrar que isso é uma possibilidade dentre muitas outras, tá? De cruzamento de informações. Então, é para tentar inibir fraudes aí, porque todo mundo quer atacar os cofres do INSS indevidamente, né? Para falar a verdade. Então, tem que haver um critério muito grande. O CNIS só de 82 para cá. Verdade, doutor Eduardo, mas mesmo assim, 82 para cá é bastante coisa, né? Se a gente for pensar bem, né? É claro que o que está para trás, as partes têm que fazer a retificação, mas, assim, daqui a pouco essas pessoas também dessa geração já se aposentaram, morreram. Bom, sobre a questão de carteira profissional, e daqui a pouco já vou falar das fraudes ali e os mecanismos. A carteira profissional é um documento muito importante, tá? Inclusive para fins previdenciários, eu falo até daquela súmula 75 da TNU que eu já falei para vocês. A carteira de trabalho que você apresenta sem borraduras, emendas, rasuras, é um documento válido. Agora, a CTPS digital, hein? Vamos lembrar, hein? Não tem mais emissão de carteira física, para quem não sabe, a carteira é só digital, a não ser que tenha uma exceção, nas localidades nas quais não houver serviço de internet. Ali você, por exceção, consegue ainda fazer emissão de carteira física. Mas, assim, as anotações lá têm presunção relativa, tá? Súmula 12 do TST, claro, não é presunção absoluta, claro, não é iuris tantum, e não iure et iure, tá aí na súmula 225 do STF, mas é um documento por excelência sobre a comprovação de atividade por parte do segurado do trabalhador. Outras duas súmulas interessantes, um artigo e uma súmula do STJ, súmula 242. Você pode entrar com ação declaratória para reconhecer tempo de serviço para fins previdenciários. É uma possibilidade. E vamos lembrar, a ação meramente declaratória não prescreve, concordam todos? Não prescreve, é imprescritível. E isso quase que vem repetido no artigo 11, parágrafo 1º da CLT. A ação que tem por objetivo a anotação de carteira, anotações, não é nem de carteira, anotações para fins de prova junto à Previdência Social, não prescreve também. É imprescritível. Então, esse reconhecimento de vínculo que você quer, porque há 25 anos atrás você trabalhou numa empresa durante 2 anos e agora você está precisando desses 2 anos para se aposentar. É viável, é possível. A empresa já está prescrita, você já passou muito mais do que 2 anos, eu sei que já passou, mas nesse caso a ação é imprescritível. Ou pelo menos a lei determina que sim. A lei diz que sim. Só para vocês saberem, o TST vem compreendendo que esse artigo se aplica também para a entrega de PPP, tá? PPP é o perfil profissiográfico previdenciário, é o documento exigido pelo INSS para processamento de aposentadoria especial. Tem que ter o PPP. Muitas vezes o cara sai da empresa, a empresa não entrega o PPP para o cara. Ou ele pega o PPP e perde também aquele negócio. Não custa muito acontecer isso também. E aí ele pode, anos depois, entrar na justiça querendo o PPP. E aí a empresa, está prescrito. O TST vem compreendendo que esse artigo aqui pode se aplicar também à entrega de PPP. Seria assim, sabe? Não tem forçação, seria. O objeto é uma anotação, não é bem uma anotação, né? É uma entrega de um documento, é quase uma obrigação de fazer. Ou então de retificação de PPP. Está acontecendo muita ação também disso agora. Pedido de retificação. O PPP foi entregue, mas o trabalhador diz que os dados ali não são fidedignos, não são corretos. E ele pede a retificação. Deixa eu ver aqui no chat. Sim, com certeza, doutor Eduardo. Doutora Bárbara, PPP é só para aposentadoria especial? Sim, doutora Bárbara, só para aposentadoria especial. Quem não tem aposentadoria especial, o PPP não serve para nada. Né? Esse PPP que vai atestar as condições e é o documento exigido pelo INSS, tá? Sem o PPP, quando o cara entra com a ação, já sei que ele requeriu um aposentadoria especial e travou lá pelo PPP. Não tem dúvida nenhuma, ele nem precisa me falar. E aí ele vai à justiça para pedir, e vai à justiça do trabalho, né? Então, vem se intensificando. Essa aposentadoria especial, lembrando, 15, 20 ou 25 anos, dependendo da concentração do agente nocivo, tá? E agora, uma novidade, mas não é a nossa matéria, não. Na verdade, isso aí, se a gente for fazer depois um outro curso de benefício em espécie, tem idade mínima. Antigamente não tinha, agora tem. Bom, vamos lá. Vamos em frente.
Se houver indício de fraude em algum benefício, é muito importante. O INSS não pode cancelar, suspender imediatamente o benefício. Não, pessoal. Tem que dar direito à contraditória e ampla defesa. Porque a própria Constituição Federal garante contraditória e ampla defesa na esfera administrativa, concordam todos? Não é só na esfera judicial, não, na esfera administrativa também. Então, está aí o artigo 69 da Lei 212, dizendo que se houver aí, primeiro que essa revisão é periódica, é sistemática, tá? Não é assim, vamos fazer uma vez por ano. Não, é todo momento, todo momento. Tem que ser só para cuidar disso, só fazer auditoria, verificação e tal. E se for apurado algum indício, uma suspeita de fraude, de irregularidade, que pode ser ou pode não ser, então, primeira providência, dar direito à defesa. A própria lei diz até o prazo para você poder fazer isso, para você se defender. Dessa defesa, claro, vai ser analisada e vai se concluir alguma coisa. E dessa conclusão é que se pode eventualmente manter o benefício, cancelar o benefício. O que eu quero dizer, que eu acho mais importante agora, é que você não pode, com violência, retirar abruptamente o benefício da pessoa sem dar-lhe chance de defesa. Claro para todo mundo? E isso vem sendo seguido pelo Poder Judiciário, tranquilamente. Tem aí do TRF2, aqui do Rio de Janeiro do Espírito Santo, né? Súmula 46, está aí bem claro. Essa suspeita não autoriza suspensão ou cancelamento imediato. Tem que apurar os fatos, assegurando contraditório e ampla defesa. Tem que ver o que ele vai dizer. O que ele vai dizer, eu não sei, pessoal. Mas ele tem que ter a chance de se defender. Senão, esse procedimento está com um vício. E se está com um vício, essa pessoa vai à justiça e consegue o restabelecimento tranquilo, pessoal. Restabelecimento, pelo menos até ter o direito de defesa. Não estou dizendo que essa pessoa é inocente, não. Mas só vou saber se ela é culpada ou não depois de ter a verificação e depois dela poder se defender. E até tem um enunciado da AGU, está aí na tela, 15, dizendo que se da decisão judicial que mandar restabelecer benefício previdenciário que foi suspenso pela possibilidade de fraude sem apuração em processo administrativo, ou seja, sem a possibilidade, inclusive, de contraditória e ampla defesa, a União nem interpõe recurso, porque a União reconhece que ela está errada. Ela não pode fazer isso sem dar direito de defesa. Deixa eu ver o chato aqui. E se a empresa sumir sem entregar a PPP? Doutora Janice, problema, né? A empresa sumiu sem entregar o PPP. Bom, a empresa pode falir. Eu já tive um caso de empresa que faliu. E aí até foi lá, na época era síndico, hoje seria o administrador judicial. Ele falou, excelência, eu não tenho condição de entregar o PPP. Eu não estou dizendo nem que ele não tenha direito. Eu fui nomeado como síndico. Chegamos lá, não tinha nada, tudo vazio, tudo, não conseguia arrecadar nada. Então, eu nem posso dizer se é ou não é. Eu não tenho elementos para deferir. Se a empresa existe, mas ela resiste a entregar o PPP, é até mais tranquilo, né? Com ação na justiça. Agora, se a empresa some, aí não tem jeito. Aí talvez, não sei, possa tentar ver outro empregado que tenha tido o PPP e aí aproveitar o PPP dele, entendeu? Porque assim, sindicato não pode entregar PPP e o judiciário não pode substituir a empresa mandando processar a aposentadoria especial. O PPP é necessário, a própria lei diz. Então, aí realmente temos um problema. A doutora Andréia tem prazo prescricional para requerer a retificação do PPP. Doutora Andréia, o TST vem entendendo que também é prescritível. Ele está usando o artigo 11, parágrafo 1º da CLT para dizer que esse pedido de retificação seria imprescritível. Tanto entrega quanto retificação seriam imprescritíveis. É a visão do TST, até mais moderna. Não aceitam mais o dos sindicatos do administrador judicial. Não, o sindicato não aceita, não. O sindicato vai poder emitir CAT, né, que é outra coisa. A PPP, elas não estão aceitando. O administrador judicial, menos ainda. Ainda mais se ele quando não tem condições. Por isso que o empregado tem que ficar atento também. E a empresa tem que cumprir a lei. Na hora de dispensar o empregado, entrega o PPP para ele. Na verdade, a lei, a lei ainda fala que o PPP tem que estar à disposição do trabalhador a qualquer momento. Se ele está no contrato de trabalho, na vigência do contrato, e ele quer o PPP dele, ele tem o direito, pessoal. Ele tem o direito, é um documento relativo à informação dele. Então, ele tem direito. Agora, ninguém pede, né? Porque ninguém sabe. Agora, pelo menos a empresa, no momento da dispensa, se for uma pessoa que tem direito à aposentadoria especial, poxa, tem que entregar o PPP. Não pode, assim, senão acaba prejudicando a pessoa. Né? Outros meios de inibir, tentar reduzir as fraudes, é o recenseamento, que tem que ser feito pelo menos uma vez a cada 4 anos.
Tem também os dados cadastrais que são confirmados no recadastramento, aí não é recenseamento, recadastramento, que é feito anualmente e é feito na própria rede bancária. É uma forma de se verificar pessoas eventualmente que já faleceram e que não comparecem, tudo meio de inibir fraude. E a outra que eu já tinha falado para vocês, mas agora trouxe o artigo de lei. Os titulares de cartório de registro civil fazem, né, nas suas serventias, o registro de óbito e de nascimento, são obrigados a comunicar ao INSS até o primeiro dia útil seguinte, lembra que eu falei que o prazo é curtinho, o registro de óbitos na sua serventia. Está aqui, artigo 68 da Lei 8.213. É obrigado, é um prazo curto, informar direitinho o falecimento. Aí eu falei para vocês, eles recepcionam isso, é tudo por meio digital, e fazem o cruzamento, né? Vai para o CISOB, né? Faz o cruzamento com o banco de dados. Tem um sistema lá de óbitos, e aí, se o indivíduo tem uma aposentadoria ou benefício previdenciário, aí é cancelado imediatamente. Não precisa abrir contraditório nem ampla defesa, pessoal. A pessoa morreu. Você vai dar contraditório a quem, né? E aí você cancela, e se esse segurado, falecido, finado, deixou dependentes, os dependentes requererão pensão por morte. O INSS aguarda a pessoa comparecer, se é que vai comparecer, os dependentes. E aqui o parágrafo primeiro, tá? Município que não tem provedor de internet, aí o prazo fica um pouquinho maior, 5 dias úteis. É um prazo curto, se a gente for pensar bem, né? Bem curto. Bem, acúmulo de benefícios. Então, em princípio, já mais ou menos tinha falado com vocês, mas agora trago o artigo de lei, é o artigo 124 da Lei 8.213. Em princípio, não pode ter acúmulo de benefícios previdenciários. Não apraz ao direito previdenciário que uma pessoa receba 2 ou mais benefícios previdenciários. Há exceções, eu até vou falar algumas delas, mas como regra você não pode acumular, tá? Então aí bota aposentadoria, auxílio-doença, antiga auxílio-doença, mais uma aposentadoria pelo mesmo regime, pelo RGPS. Bom, eu tirei da própria lei, tá? Então, não é possível você acumular 2 ou mais benefícios previdenciários, a não ser direito adquirido, tá? Se você já estava recebendo antes do advento da proibição, você tem direito adquirido e não podem tirar de você, claro. A reforma da Previdência trouxe esse artigo 201, parágrafo 15, dizendo que uma lei complementar ia prever as possibilidades e vedações de acumulação de benefícios, que em alguns casos pode, tá, pessoal? Você pode acumular, por exemplo, a aposentadoria com salário família. É possível. São 2 benefícios previdenciários acumuláveis. Mas o salário família é um valor pequeno, R$ 46, 50 e pouquinhos reais. É um valor relativamente pequeno. Outra coisa, eu vou tratar também das regras e das exceções. O seguro-desemprego, lembra? Por isso que eu falo toda hora, porque a cobertura é previdenciária, apesar de não ser pago pelo INSS. Em princípio, você não pode acumular seguro-desemprego com outro benefício, esse BPC, benefício de prestação continuada, salvo, a própria lei fala, pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão. São exceções. Então, você pode receber pensão por morte e seguro-desemprego. Por quê? Porque são fatos geradores diferentes. Você recebe pensão por morte porque você era dependente de uma pessoa. O seguro-desemprego você recebe porque você está desempregado. Entenderam como são relações jurídicas diferentes? Por isso que é uma exceção, é possível receber. Também auxílio reclusão, vai no mesmo sentido. E auxílio acidente está aí no artigo 124, parágrafo único, são exceções. Outra exceção que eu trouxe até da TNU, súmula 36, que está na tela. Você pode receber pensão por morte com a antiga aposentadoria por invalidez. Novamente, fatos geradores diferentes, distintos. Aposentadoria por invalidez porque você está inválido, está incapacitado. A pensão por morte é porque você é dependente de alguém que morreu. Entenderam? Mas são exceções. Eu não vou pegar a exceção e transformar na regra. A regra é não ser possível o acúmulo. Bom, os benefícios e serviços são esses oferecidos pelo regime geral de previdência social.
Então, para o segurado tem esses: aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, salário família, salário maternidade e auxílio acidente. Então, são para o segurado. Então, você paga diretamente ao segurado, são esses os benefícios, e apenas esses, não tem outros. Você pode ter, talvez, outras necessidades e urgências, mas você não vai ter benefício nenhum. Para o dependente, é possível o pagamento a ele de pensão por morte e auxílio reclusão. Também são 2 benefícios previdenciários. E em relação aos serviços, para o segurado, a reabilitação profissional é devido só a ele, e para o segurado e o dependente, a assistência social. Então, eu trouxe uma visão panorâmica dos benefícios, tá? E dos serviços também. Claro que, assim, tipo, o módulo 2 tem que se ver cada um separadamente, entendeu? O que é, se tem carência ou não, qual é o valor, qual é a condição, etc. E aí, outra coisa interessante é que esses benefícios são mutáveis, pessoal. É comum, isso pode acontecer. Um benefício se transforma em outro. E isso que não causa estranheza para ninguém. Então, vamos imaginar que o indivíduo fica doente. Ficando doente, assim, a recomendação no INSS é dar auxílio por incapacidade temporária. Não se faz a aposentadoria por incapacidade permanente de plano, de cara, a não ser em casos muito radicais. Normalmente, a orientação lá dentro é o seguinte: olha, deixa o cara no antigo auxílio-doença em observação. Vamos ver o que vai acontecer, na esperança dele se recuperar. Aí o tempo vai passando e ele não se recupera. Então, existe uma tendência de transformar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, em aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Entenderam? Ou seja, ele ficou lá 3, 4 anos lá em auxílio por incapacidade temporária. Não melhorou, não evoluiu. Então, a perícia médica diz: esse cara aí, a esperança é mínima dele se recuperar. Ou dele se recuperar pode, né? Pode acontecer um tratamento, ninguém sabe, um remédio, mas, assim, pelo que se sabe até hoje, o cara não volta mais, não. Então, se transforma aquilo em aposentadoria por incapacidade permanente. Pode ser que lá adiante o cara morra. Então, numa visão, aquele benefício vai acabar se transformando em pensão por morte se ele tiver dependente. Ou seja, ele vai mutando ao longo do tempo. E uma coisa interessantíssima, pessoal, é que muita gente ia à justiça, até, eu cheguei a ver muitos casos desses, que o cara tinha o antigo auxílio-doença, ele queria ser aposentado por invalidez. E o INSS resistia, entenderam? Então, ele ia à justiça para ver-se declarado como incapacitado permanente e, portanto, ter o seu auxílio-doença transformado em aposentadoria por invalidez. Entenderam a situação? E muitos até ganharam no passado. O detalhe importante: agora, com as novas regras, pode acontecer do indivíduo ir à justiça pedindo a modificação do benefício, conseguir, e o novo benefício é de valor menor que o anterior. Olha que coisa incrível. Menor. Em muitos casos, agora, a aposentadoria por incapacidade permanente é de valor menor que o auxílio por incapacidade temporária. Então, tem que pensar muito bem. Já pensou? O cara entra na justiça, ganhamos, pô, beleza, tal, não sei o quê, e você vê o valor diminuindo, cara. Como é que vai explicar isso pro cara? Tem que fazer até uma simulação para ver se vale a pena, né? E porque não é um valor fixo, entendeu? O aposentadoria por incapacidade permanente é 60% do PBC mais 2% cada ano que ultrapassar 20 anos. Então tem que ver cada caso concreto, né? Cada um tem um tempo diferente. Então pode ser que não valha a pena. É uma das novidades aí da reforma, e todo mundo tem que ficar alerta e atento, né, para isso. Outra coisa, prosseguindo, apresentação incompleta. Já estamos chegando já nos últimos 30 minutos da aula. Não sei nem se eu vou gastar isso tudo, não. Deixa eu ver até se tem pergunta aqui para um tempo. Não, chato, assim. A apresentação de documentação incompleta não pode ser utilizado como fator de proibição de concessão de benefício. Ou seja, se você junta uma documentação que está incompleta, a depender desse documento, o correto, de acordo com o artigo 176 do Decreto 3.048, é você fazer o encaminhamento do processo administrativo e dar um prazo para a pessoa sanar aquele problema. Quero lembrar que a maior parte da população que vai ao INSS são pessoas carentes, são pessoas com dificuldades, pessoas que precisam de proteção, de ajuda, de apoio.
tem que ser bem tratadas, né? Tem que haver uma compreensão, tem às vezes dificuldade até mesmo para passagem, pessoal, para poder chegar lá e às vezes fica esperando um tempão. Todo mundo sabe que eu estou falando é verdade. E às vezes chega lá e ainda tem greve também, vai ter que voltar e não sabe que dia que vai ter que voltar. Então imagina, a pessoa vai pedir, sei lá, uma aposentadoria, uma pensão por morte. Aí ela não trouxe o comprovante de residência. Bom, é importante ter o comprovante de residência, até para poder saber o contato dela, se precisar de alguma comunicação, tudo bem. Mas você não vai deixar de fazer o processamento da pensão por morte pela documentação ser incompleta. Então, qual é a solução melhor? Faz o processamento, né? Abre, instaura o requerimento administrativo e dá um prazo para a pessoa apresentar lá o comprovante de residência. Entenderam? Se não uma coisa insignificante, vai impedir a pessoa, é capaz dela não voltar mais lá. Tem dificuldade, não vai poder voltar, vai demorar, não sei o quê, ele vai acabar esquecendo aquilo, se bobear. Agora, claro, se eu vou pedir a pensão por morte e você não tem a certidão de óbito, aí é claro, esse documento é indispensável, né? Aí fica difícil até fazer qualquer coisa. Mas então, assim, só para lembrar, assim, a concepção filosófica que deve permear a atuação do INSS é uma atuação, assim, solidária. Não estou dizendo que com isso tem que dar benefício indevido para quem não tem direito, não é isso. Mas isso aí está bem claro. Essa documentação incompleta não pode ser objeto de recusa de algum requerimento de benefício. Por essa razão, pela população que é atendida. Que às vezes tem dificuldades também, né? Dificuldades de toda sorte. Bem, reajustamento dos benefícios. Reajuste dos benefícios. Os benefícios são reajustados, claro. E qual é o reajuste desses benefícios? Pessoal, é o índice ditado na lei. É o INPC medido pelo IBGE. Esse é o índice que está na lei. Estou trazendo os artigos da lei e no decreto, se repete também, que reajusta todos os benefícios previdenciários, não aposentadoria, pensão e demais benefícios também. O INPC medido pelo IBGE. É um órgão oficial, o IBGE. Então, esse índice, o INPC, é utilizado para a revisão. Muita gente reclama que o INPC apurado pelo IBGE não é a inflação real, que a inflação verdadeira foi muito maior do que a medida pelo INPC. Mas aí cada um acaba tendo também uma opinião diferente, entra na subjetividade de cada um, isso acaba não importando muito. O que importa é que a lei está aí, no artigo 41A, determina esse reajustamento anual pelo INPC, medido pelo IBGE, tá? 41A, e também está aí no decreto 3.048, artigo 40, parágrafo 1º. Então, todo ano tem reajustamento. Esse ano teve reajustamento também. E quando sobe o valor dos benefícios, sobe tudo também. As tabelas sobem, aquela tabela progressiva por faixa sobe, o valor do salário família sobe, tudo sobe, né? Tudo acompanha essa evolução. Tranquilo? Alguma pergunta? Pois não, doutora Tiziana tem uma pergunta. Pode falar, doutora Tiziana, pode escrever, se quiser. Vou falar que eu acho que fica mais fácil. Veja bem, uma pessoa me procurou dizendo que foi afastado, ficou em benefício, teve alta e retornou ao trabalho. Chegando lá, a empresa entendeu que não, que ele deveria voltar para casa, e ele está há 1 ano em casa, recebendo salários normalmente, e inclusive vale transporte, que segundo a empresa diz que é para ele poder ir ao médico, ou ir se consultar, ou se tratar. E aí ele me pergunta qual é o problema em relação a aceitar essa condição, sendo que ele está recebendo por um trabalho que ele não está fazendo, se encontra adoecido, não está pelo benefício, e eu fiquei assim, sem saber o que responder. A empresa é até boa, hein, doutora Tiziana? Essa empresa aí, que eu vejo, a empresa mandou embora para casa e falou assim: o problema não é meu, você tá ruim, você dá teu jeito aí. Mas qual jeito? Aí não sei, o problema é seu. É isso que eu mais ouço acontecer. O que acontece é o seguinte: ele está em benefício previdenciário. A história tem algum problema aí que não está claro, mas pelo menos prejudicado o empregado não está. Pelo menos isso, menos mal. Mas não vai poder ficar com isso eternamente. Claro que Pois não. então, eu até disse, eu acho que você tem que chegar na tua empresa, que vou até dizer aqui, é a Light que está nessa situação com ele, e dizer o que está acontecendo com o meu contrato. Eu preciso saber em que situação eu me enquadro, né? Porque o receio dele é amanhã ou depois ela diz, você não trabalhou, você tem que me devolver tudo que eu te paguei erroneamente, foi um erro de sistema, qualquer coisa do tipo. Ah, sim, entendi. Bom, olha só, ele foi afastado pelo INSS, então atualmente o INSS trabalha com alta médica programada. Então o INSS faz perícia para concessão do benefício, mas não faz perícia para suspender, para acabar com o benefício.
Ele faz, repito, a alta médica programada. Na verdade, o INSS verifica nos seus cadastros o tempo médio de recuperação para aquela patologia e já concede esse prazo para o trabalhador. Para quem já teve a oportunidade de ver um benefício previdenciário, vem lá, já tem quando vai acabar. Ó, esse benefício vai valer até data tal, já tem a data lá que vai acabar. Então, naquela data, se nada for feito, automaticamente ele já sai do sistema. Se o segurado entender que não está recuperado, em até 30 dias antes, ele pode requerer, por exceção, a perícia. Sendo que agora, com a greve dos peritos, também as perícias não estão acontecendo. Se ele não fizer nada disso, chegando a data, termina o benefício, ele tem que voltar à empresa para fazer o chamado ASO de retorno, o atestado de saúde ocupacional de retorno. São previstos na NR7. Tá? Então, tem que fazer o exame de retorno. Aí, nesse exame de retorno, ele tem que ser submetido ao setor médico da empresa, o corpo próprio ou conveniado. Então, vai verificar se ele está apto ou não. Se ele estiver apto, ele volta ao trabalho dele, volta ao posto de trabalho e retorna normalmente, começa a receber salário normalmente. Se a empresa o considerar inapto, então o correto é reencaminhá-lo ao INSS para restabelecimento do benefício previdenciário. Por sinal, nesse caso, o próprio número do benefício, o NB, é o mesmo, porque é restabelecido e até com pagamento retroativo, ou seja, como se ele nunca tivesse ficado bom, para falar a verdade. Então, nesse reencaminhamento, muitas vezes o INSS reconhece que realmente a pessoa não se recuperou e restabelece o benefício. E paga, se for o caso, até o retroativo, se ficou um tempo, até um pouco mais de 30 dias para essa operação toda. Aí não tem maiores problemas, ele continua em benefício até se recuperar novamente. Agora, o problema é quando o INSS nega o restabelecimento dizendo que o cara está bom. Ele tá capacitado. Aí é o que a gente chama de limbo jurídico, previdenciário e tal, porque para o INSS o cara está bom. Para a empresa, ele está incapacitado. Ele fica no meio desse caminho sem receber nada de ninguém, normalmente. Aí fica uma situação dramática para ele, as contas chegando, ele não tem como pagar, não sabe nem quem se socorrer. Aí o TST vem entendendo pacificamente, e até falei daquela súmula, né, que me pediram lá do TRT5, aquela súmula 31, que nesse período do limbo, até que seja definido, o empregador tem que pagar salário a ele. Claro que depois, se ele conseguir restabelecer e mostrar que ele estava sendo incapacitado, ele tem que devolver o dinheiro, a meu ver, porque o objetivo não é enriquecer ninguém. É sim dar o mínimo para a subsistência digna dessa pessoa, enquanto ele está nessa situação dramática de ver qual vai ser o destino dele, a solução para o caso dele. Então, realmente, assim, e essa explicação, porque por um fala, por que o INSS diz que está inapto e o outro diz que está apto? Por que tem essa divergência? Eu até estava vendo uma coisa interessante. O INSS, quando diz que está apto, diz que está apto para trabalhar, apto para o trabalho. A empresa tem uma ótica um pouco diferente. Ela verifica se ele está apto para aquela atividade que ele faz na empresa. Entendem como isso pode dar uma... Quer dizer, ele está apto para um trabalho de maneira geral. Mas para aquele trabalho na empresa que ele faz, particular, ele não estaria apto. Então, isso explica por que dessas divergências muitas vezes. Entenderam? Então, assim, essa situação, doutora Tiziana, realmente regular não é. Ele, uma hora ele vai ter que chegar, mas peraí, qual é a minha situação? Quero saber, não posso ficar... Assim, isso parece mais o ócio remunerado, né? O cara está em Pois casa, é. tudo bem. E a empresa vai dizer assim, você não reclama nada, você ainda está melhor que os outros, você não está trabalhando e está ganhando a mesma coisa. Mas realmente, doutora Tiziana, amanhã vai para falar, houve um erro, houve um equívoco que nunca teria que ter pago a você e tudo mais. Realmente tem que resolver essa situação. Primeiro, a meu ver, ele teria que ser submetido ao setor médico da empresa, para saber qual é a situação dele. Ele está bom, A, está ruim, a real situação dele, né? Exatamente. E a partir dessa conclusão médica, e aí não é uma conclusão jurídica, é o corpo médico que vai dizer, é que a gente pode ver o que adotar. E pode ser até que seja da incorporação dele, do retorno dele ao trabalho. Por que não? Vou fazer isso com ele, vou conversar. Depois eu conto aqui que Porque, fim deu tá, isso. porque eu acho que isso deve afligi-lo também, né? Porque no primeiro momento ele fica até satisfeito, mas agora ele já começa a ficar até um pouco temeroso, né? Ele está com medo, porque ele disse: se eu tiver É, que devolver tudo isso, eu não vou ter. Como é que eu vou é. fazer? Não, tem Complicado. razão. Eu acho que ele tem razão. Tem que se definir essa situação mesmo. Deixa eu ver aqui se Obrigada, tem uma mestre. pergunta. Nada, doutora Luciana. Doutora Ana Carla, o contribuinte facultativo, obtendo o vínculo de emprego, pode continuar com essa contribuição ou somente com a nova contribuição obrigatória? Exemplo de estagiário, não finalizando as anotações e fiquei com dúvida. Não, doutora Ana Carla, uma vez que ele já passa a ser contribuinte obrigatório, ele para de fazer recolhimento como contribuinte facultativo. Não há necessidade porque não vai ter benefício nenhum para ele. Não tem por que ficar fazendo duas contribuições. Então, ele para. Agora, mais adiante, ele perde o emprego,
lógico, o estagiário não vai ser mais, mas ele pode voltar a recolher, se ele tiver mais de 16 anos, ele já pode recolher novamente como contribuinte facultativo. O importante, assim, na filosofia previdenciária, é que você sempre esteja contribuindo. Não fique sem contribuir, porque cada mês que você não contribui é menos um mês no cômputo dos benefícios previdenciários para você. Entendeu? Vê se a doutora compreendeu, se eu fui claro, na verdade, nessa minha exposição. Tá? Bom, pessoal, eu acho que esse aqui era o último. Então, eu quero apresentar numa prestação de contas para vocês. Foi isso que nós vimos nesse curso que eu me propus. Tá? O conteúdo visto, e é um conteúdo, repito, para um curso de iniciação ao direito previdenciário. Então, assim, vimos bastante coisa, muitos institutos, né? Princípios, regras, conceitos, e me parece adequado para uma proposta de uma introdução ao direito previdenciário. Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar aqui. Obrigado. Acho que vamos fazer um mais completo. Doutora Luciana, olha, vamos ver. Eu quero assim, dizer se eu tiver. Às vezes eu tenho muita dificuldade de tempo, mas se eu tiver tempo e todo mundo tiver vontade, a gente pode pensar para o futuro, de repente, em fazer um curso só dos benefícios em espécie. Aí já, na verdade, não trato mais desses fundamentos, que é o início, mas, por exemplo, carência, então a pessoa precisa saber, porque eu já vou falar o que é carência, o segurado dependente já vou falar direto, ou seja, não precisa rever os conceitos que as pessoas já sabem. Então, é uma possibilidade, mas vai depender de eu ter tempo e vocês quererem também, então é uma coisa que a gente deixa em aberto, pode acontecer ou não. Às vezes a minha Vamos agenda pensar uma é mini muito curta. pós, né? De repente uma mini pós, mas por favor, Vamos ver. 7h30 não, que não dá tempo. 2 horas de aula é muita coisa, a gente quase morre. Tá Por bom, tá bom. favor. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos e até falar, para quem não sabe, muitos aqui já são da minha comunidade Marcelo Segal, tem muita gente aqui. Para quem não é e queira também conhecer, eu tenho uma comunidade jurídica que a gente debate aí. Quem é da comunidade sabe o que eu estou falando e pode até dar o seu testemunho. A gente debate bastante, muitas questões todo dia, tem aulas periódicas também para o pessoal da comunidade, acesso a uma plataforma bem grande de aulas que eu já gravei, curtinhas, e até alguns cursos também o pessoal tem acesso. Então, quem tiver interesse, pode até colocar no nosso chat lá que a gente fez. Eu acredito que alguns dias mais a gente vai desabilitar o chat, porque era para dissolver mesmo depois da aula, para não ficar incomodando, né? Que às vezes a pessoa está em 10 mil diferentes, né? Grupos diferentes, fica incomodando também a pessoa, tá? Então, apresento isso para quem desejar, quem quiser conhecer. Da questão do novo curso, até fica em aberto, mas vamos ver também da possibilidade de vocês também, né? Porque eu sei que todo mundo é bastante ocupado, mas assim, não fica descartada a possibilidade. Eu espero, na verdade, da minha parte, para esse caso concreto aqui, espero ter passado para vocês essas, em linhas gerais, essa iniciação ao direito previdenciário. Claro que isso vai exigir também leitura de livros, a verificação da doutrina, uma análise da jurisprudência, evidentemente, né? Então, quis passar aquilo que é certo e as teses também previdenciárias, que são todas bastante interessantes, tá? Então, isso, se não me engano, era o último tópico, até terminei até um pouquinho antes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ótima aula, obrigado. A condenação social muito ativa, esclarecedora, obrigado, doutor Francisco. Recomendo para quem não faz parte. Pode mandar o link para entrar na comunidade. Recebi por e-mail, mas acho que tinha algum erro. Sabrina, se puder colocar, então, você coloca o link, ou então coloca no próprio grupo, né? Pode colocar aqui, pode colocar no grupo. Acesso às aulas gravadas, como se dá? Doutora Verônica, vai ser disponibilizado e parece que sem prazo, tá? Sem prazo. Então, pode ter acesso quando desejar. Não tem prazo. Quem quiser ver uma aula que perdeu, quem quiser rever uma aula que já viu, então vai ficar. E aí, doutora Verônica, no grupo nosso do WhatsApp, o Caio está passando todo o link das aulas, tá? Então, é só clicar lá. E sem essa coisa de prazo, ó, tem que vir uma semana, tem que vir um mês, não vai ter. Não vai. O termo que usaram para mim aqui é vitalício. Então, eu vou poder com toda tranquilidade ver. Tá bom? Pessoal, com isso, então, eu com um pouquinho de antecedência, mas eu declaro encerrado o nosso curso. Quero agradecer a participação de todos vocês, esperando ter sido essas informações sejam úteis e que vocês possam capitalizar isso da melhor maneira para a advocacia de vocês ou para as atividades de cada um, que eu sei que tem profissionais aqui que não são da área jurídica que estão como alunos também, tá bom?
Então, meu agradecimento, muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Agradeço ao pessoal de apoio também, ao Caio, à Sabrina, que permitiu aí com essa tecnologia que a gente pudesse estar mais perto também, ok? Obrigado a todos, desejar muita saúde, muito sucesso, uma boa noite para todos. Nos vemos no próximo curso e também nos vemos pelos tribunais da vida aí, tá bom? Muito obrigado, Valeu, professor. Boa pessoal. noite. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado. professor. Valeu. Boa noite. Obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.